Olá, bom dia. A vencedora da análise desta semana foi a Jerónimo Martins. Vamos começar esta análise com um exercício mental. Reparem no gráfico que está na imagem. O que é que vocês fariam em termos técnicos e em termos estratégicos a uma ação que apresentasse um gráfico semelhante a este? Peço desculpa pela baixa resolução, mas de facto não sou o melhor artista em termos de design gráfico. Reparem, o que é que nós temos aqui? Temos um claro bear market, um ciclo descendente bastante marcado. Temos aqui um head and shoulders de inversão, com uma projeção bastante significativa, não se nota aqui em termos percentuais, mas é um head and shoulders interessante. Temos a quebra em alta do head and shoulders, um retracement, e depois temos um ciclo de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior. O que é que vocês fariam aqui? Eu, sem dúvida nenhuma, que tinha comprado aqui esta ação. Isto aqui tinha sido uma grande oportunidade. Depois de um ciclo descendente tão marcado, toda a gente começa a pensar, isto é uma pechincha, temos aqui um padrão de inversão, que grande oportunidade de entrada que temos aqui. E de facto é uma grande oportunidade de entrada. O que é que nós poderíamos ter feito aqui? Comprar de facto aqui a quebra em alta no Head and Shoulders, meter aqui um stop debaixo do ombro direito e ir subindo o stop consecutivamente após cada mínimo relativo superior ao anterior. Temos aqui um padrão de consolidação, temos aqui o target do padrão de consolidação atingido, novo retracement, novo mínimo relativo e uma continuação desta tendência ascendente. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos shortar esta ação que acabou de romper aqui um head and shoulders bastante significativo. Acredito que a maioria de vocês pense que de facto seria algo arriscado shortar este tipo. Bem, este exercício vem a propósito porque nós não estamos a falar de nenhum título desconhecido, estamos precisamente a falar do gráfico da Jerónimo Martins em forma de espelho. Fiz aqui um recorte do gráfico da Jerónimo Martins, inverti-o, e isso faz com que muitas vezes nós consigamos ter um raciocínio mais claro, sobretudo aquelas pessoas, aqueles investidores que só conseguem negociar do lado longo e por isso têm de facto o seu raciocínio muito condicionado por esse fator. Se nós conseguirmos ganhar tanto com a subida como com a queda da cotação, temos um raciocínio muito mais isento. Se de facto só conseguirmos ganhar com o lado longo, eu sugiro que façam um raciocínio semelhante a este. Invertam, façam um espelho da imagem e vejam o que é que pensariam em termos negociais se de facto o caminho fosse o inverso. Porque de facto é disso que se trata. Quando nós temos uma entrada curta, devemos ter o raciocínio inverso ao de uma entrada longa. Por isso, colocarmos o gráfico em espelho é um ótimo exercício em termos técnicos para termos o máximo de isenção possível. Eu acredito que a maioria dos investidores que estão só habituados a comprar para depois vender, a fazer o processo tradicional, ao olhar para este gráfico, para a parte de cima deste gráfico, que é o espelho do atual gráfico da Jerónimo Martins, não pode deixar de concordar que, de facto, shortar nesta altura uma ação que acabou de inverter seria uma loucura, seria demasiado arriscado. Da mesma forma, eu posso já começar pela conclusão, seria uma loucura nós estarmos aqui a fazer uma entrada longa, a tentar adivinhar no mínimo. Não há nada que nos indique até agora que vai haver uma inversão de tendência. Bem, vamos então aqui ao gráfico com maior detalhe para conseguirmos explorar agora sim aqui o lado curto. Reparem, a minha opinião desde a última análise pouco se modificou. Nós continuamos aqui, tal como eu dizia, com claro padrão de inversão. Temos aqui uma tendência definida por o padrão de mínimos relativos, de máximos relativos, consecutivamente inferiores ao anterior, e desde a última análise fizemos já aqui um novo máximo relativo inferior. O padrão de consolidação que tinha entretanto marcado aqui no gráfico foi atingido, a sua projeção foi atingida. Temos agora um novo retracement que é perfeitamente normal. Reparem, nós temos tido aqui vários retracements. Temos aqui um na ordem dos 12%, temos aqui um na ordem dos 12% também, 10%. Não deixa de facto de ser normal nós termos aqui uma retração e poderemos ter perfeitamente aqui uma inversão até fechar eventualmente este gap na ordem dos 12. Pode não chegar lá. Eu pessoalmente não creio que consigamos aqui ultrapassar este máximo relativo inferior ao anterior. Temos visto aqui claros sinais de fraqueza. Reparem nos volumes.
todos os picos de volume que nós temos aqui assinalados no gráfico são picos de volume descendente, picos associados a velas de quebra, o que é de facto um sinal de fraqueza bastante significativo. Poderemos ter eventualmente aqui nos próximos dias, não descarto essa possibilidade, uma continuação desta retração, ou melhor, desta extensão. Temos aqui uma pequena zona de suporte nesta zona que é marcada pelo gap, e podemos ter aqui uma extensão até à zona de resistência, perdão. Podemos ter perfeitamente este movimento, mesmo aqui com uma ligeira subida do volume. Não estou crente que consigamos ter uma subida muito significativa da Jerónimo Martins, apesar de, volto a dizer aquilo que já tinha dito há algum tempo atrás, poderemos ter mais cedo ou mais tarde uma extensão mais longa e uma extensão eventualmente até aqui, esta zona dos 15. Já o tinha dito aqui nesta zona. Continuo pouco expectante em relação a essa possibilidade, porque os sinais de fraqueza são bastante significativos, mas podemos ter aqui uma extensão até aos 15, sem que isso signifique uma inversão na tendência descendente de longo prazo. De médio prazo, pelo menos, e a caminhar para o longo prazo, porque já vamos com um ano de quedas. Mesmo que nós tivéssemos aqui uma subida até aos 15, isso não significaria uma inversão de tendência. Só a quebra em alta dos 15 me convenceria que de facto estaríamos presentes perante uma inversão de tendência definitiva. Bem, para resumir então, continuo bastante negativista na Jerónimo Martins. Volto a dizer, nem descarto a possibilidade de uma subida, mas há tantas outras oportunidades no PSI 20 de entrada longa que não faz muito sentido estar a entrar agora na Jerónimo Martins, que claramente apresenta sinais de fraqueza, estar aqui a tentar descobrir mínimos. Volto aqui ao gráfico invertido. Reparem, estarmos aqui a tentar, é a mesma coisa que estarmos a tentar descobrir máximos e a tentar shortar uma ação que está num franco caminho ascendente. Então mostra sinais de fraqueza. Não é o mais correto a fazer neste momento. Neste momento, a Jerónimo Martins, todas as oportunidades de extensão devem ser aproveitadas para abrir posições curtas, ou então deixá-la andar. Quem não se sente à vontade para abrir posições curtas, deixá-la andar, deixá-la cair. Ela há de um dia inverter. Eventualmente até pode ser neste ponto, não digo que não, isto dos mercados nunca se sabe, mas para já não há de facto qualquer sinal de inversão. E por isso, comprar Jerónimo Martins neste momento, para mim, não faz grande sentido do ponto de vista nem técnico nem estratégico. Por muito fortes que nos pareçam os fundamentais, já vimos ações com fundamentais fantásticos caírem a pique, e já vimos ações como a Jerónimo Martins, nesta altura, que estava aqui na ordem dos 3, 4 euros, a subir desenfreadamente quando toda a gente dizia que a Jerónimo Martins não valia 2 tostões. Os mercados são muito caprichosos, enquanto não aparecerem sinais técnicos fiáveis de inversão de tendência. Para mim, a Jerónimo Martins será no máximo para shortar. Bem, muito obrigado a todos pela vossa atenção. Um resto de bom dia e de um bom fim de semana.